Com a vinda do Papa Francisco ao Brasil, a CONIB e a Comissão Nacional de Diálogo Religioso Católico-Judaico promoveram um debate. Estiveram envolvidos o cardeal Dom Odilo Scherer e o rabino Michel Schlesinger, com a mediação do ator Dan Stubar. Veja como foi. O Vaticano e os judeus. 50 anos reconstruindo uma relação. O debate aberto ao público foi realizado no Cine Livraria Cultura por iniciativa da CONIB em parceria com a Comissão Nacional de Diálogo Religioso Católico-Judaico, criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e contou com a presença de Dom Odilo, que no início de 2013 era cotado como um dos favoritos para assumir o cargo de pontifície, e do rabino da Congregação Israelita Paulista, Michel Schlesinger. Estamos aqui para celebrar 50 anos de aproximação entre católicos e judeus, depois de muitos séculos marcados por perseguição, por tortura, por morte. A história entre católicos e judeus se transformou numa história de respeito, numa história de admiração, numa história de aprendizado mútuo. Graças a João XXIII, esse Papa que deu início ao Concílio Vaticano II, que depois foi terminado por Paulo VI, e que, como resultado do concílio, publicou a Nostra Aetate, um documento que incentiva católicos e judeus a se aproximarem e viverem em conjunto. Depois de 50 anos, podemos avaliar dizendo que isso foi conquistado. Tirando alguns incidentes que acontecem e que sempre vão acontecer, católicos e judeus hoje, de forma geral, vivem de uma forma muito próxima, de uma forma muito respeitosa no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo os 50 anos do Concílio Vaticano II e recordando aquilo que o Concílio recomendou. Primeiramente, a valorização recíproca e, de nossa parte, católica, a valorização do judaísmo, porque nós temos um enorme patrimônio espiritual, mas também patrimônio religioso, patrimônio de fé comum com a comunidade judaica. Segundo, cultivar a estima recíproca mediante o diálogo, a busca comum também de realização de momentos de convívio e que possam, desta maneira, também levar mais e mais à superação daquilo que ao longo da história foi aparecendo e que foi dificultando as relações entre cristãos e judeus. Os 50 anos da morte do Papa João XXIII e a comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII, é considerado ponto de partida para a aproximação entre as duas comunidades, que recebeu um grande incentivo com a publicação da Declaração Nostra Aetate, durante o concílio, que recomenda em seu parágrafo 4º o mútuo conhecimento e estima, que podem ser alcançados por meio dos estudos bíblicos e teológicos e com diálogos fraternos. O Vaticano e o povo judeu andam juntos hoje. Nem sempre foi assim. Chegou João XXIII, o Papa maravilhoso, e ele convocou o Segundo Concílio Vaticano. Ele declarou que os judeus não têm nada a ver com a morte de Jesus. Foi o pecado da humanidade. E finalmente João Paulo II, um grande Papa, ele também tomou partido do povo judeu. Acho muito importante que as comunidades continuem se encontrando e dialogando como elas já vêm fazendo há muitos anos, no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Acho que comemorar os 50 anos do Concílio Vaticano é uma data muito importante e a gente precisa pensar também daqui para frente, quer dizer, o que nós temos que fazer, quais são os nossos desafios nos próximos 50 anos. O Holocausto, a vinda do Papa Francisco ao Brasil e as expectativas em torno de sua chegada também foram assuntos discutidos ao longo do debate. Dom Odilo e o rabino Michel falaram da amizade de longa data entre o Papa argentino e o rabino de Buenos Aires, Abraham Skorka, que juntos escreveram um livro sobre o céu e a terra. Eu acho fundamental que a gente tenha diálogo com todas as religiões, com a cidade, com todas as sociedades
a interação, o diálogo, o entendimento, a compreensão das diferenças e das igualdades, porque tem muitas também, muitas semelhanças, é fundamental para um convívio pacífico, que é o convívio que eu quero não só para o Brasil, não só para São Paulo, mas para o mundo. Eu acho fundamental o diálogo entre as comunidades na busca de uma convivência melhor, mais harmônica, apesar das diferenças religiosas ou sejam quais forem. Existem muitos pontos de convergência que têm que ser buscados, né?